outro lado, você foi escolhido por Jesus. Aleluia. Abra a Bíblia no Evangelho escrito por João, capítulo 15. Está dando para ouvir bem aí, Silas? Está dando para ouvir bem o que eu falo? Não está meio embaraçado nas palavras? Não? Tá bom, beleza. Versículo 16. Evangelho escrito por João, capítulo 15, verso 16. Está escrito: não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao meu Pai, Ele vos conceda. Diga amém. Feche os olhos, por favor. Espírito Santo, aqui está a Tua palavra, a Tua igreja, cada ovelha do Senhor. Nós te agradecemos e te glorificamos o nome, e te pedimos que o Senhor nos dê a Tua direção, o Teu discernimento. Fala o nosso coração, fala o coração da Tua noiva, da Tua igreja, Senhor. Amém. Glória a Deus. Aleluia. A palavra escolha nos faz pensar como que pode acontecer. Como que você toma uma escolha? Como que você escolhe algo? Como que você escolhe alguém? A Bispa Daya, ela tem um hábito de sempre em suas ministrações falar que a vida é feita de escolhas. Eu até ouvi essa palavra lá no congresso, algum apóstolo estava pregando e falou isso. A vida é feita de escolha. Eu digo, olha, está vendo aí? A vida é feita de escolha. A vida é feita de escolhas. Só que, às vezes, você escolhe algo ou alguém e você não toma atitudes. Então a escolha, ela está relativada também à ação. Diga, toda escolha é relativada a uma ação. Você precisa agir quando você escolhe. Diga comigo, todas as vezes que eu escolho algo ou alguém, eu preciso tomar uma ação. Você tem que tomar uma ação, porque você fez uma escolha, amém? Mas nós estamos diante de um texto onde foi Jesus quem te escolheu. E quando Jesus te escolheu, Jesus tomou uma ação nessa escolha. Por exemplo, quando Jesus escolhe Pedro e seu irmão, Jesus disse o quê? Farei de vocês pescadores de homens. Amém? Então me acompanhem. Olha a ação de Jesus. Ao me acompanharem, eu irei ensiná-los como fazer. Se Jesus disse, farei de você pescadores de homens, Jesus agora está disposto a ensinar como fazê-los pescadores de quê? De homens. E eles decidiram agora, por sua vez, acompanhar o mestre. Acompanhando o mestre, eles caminharam os passos de Jesus. Diga, caminharam os passos de Jesus. Onde Jesus ia, eles iam. Onde Jesus estava, eles estavam. O que Jesus falava, eles falavam. O que Jesus pensava, eles tentavam, ao ouvi-lo nos seus pensamentos, eles tentavam reproduzir. Então, quando você é um escolhido de Jesus, olha o que disse o apóstolo Paulo: não mais vivo eu. Por que o apóstolo Paulo fala essa palavra, não mais vivo eu? Porque ele entendeu que ele era um escolhido. Um escolhido do Senhor. E às vezes ser um escolhido do Senhor, nós pagamos preço que nós não queremos às vezes pagar.
Mas precisamos pagar o preço. Porque não é uma escolha para nós. Essa escolha não é para nós. Então ele toma a decisão quando nos escolhe. Todos pecaram e estavam destituídos da glória de Deus. Então Jesus disse, mas eu escolho eles. Eu escolho descer por eles. Eu escolho morrer por eles. Eu irei ressuscitar por eles. Eu irei transcender a matéria, o espírito. Eu irei ultrapassar a velocidade da luz e farei isso por eles. Foram decisões que Jesus teve que tomar em sua escolha, para que eu e vocês tivéssemos a oportunidade, a permissividade de estarmos aqui. Então Jesus, quando nos escolheu, ele tomou uma outra decisão: sair da sua casa. Olha o que ele disse: quem não deixar pai, mãe, ou marido, ou mulher, ou filho, casa, bens, por amor de mim, não é digno de mim. Interessante isso, não é interessante? Quem não deixar tudo por amor dele, não é digno dele. Não é interessante? Sim ou sim? Tem alguém comigo aqui, irmão? Por que vocês acham que Jesus libera essa fala? Porque ele foi o modelo, ele foi o exemplo. Ele deixou tudo por amor a nós. Diga, por amor a mim. Então aqui está a maior expressão do amor revelado a nós em uma ação. A atitude, a ação de deixar a graça, a glória e trazer a graça para nós. Amém? Então a graça que já estava na glória desce com ele e é alcançado ao nosso coração, é liberado ao nosso coração. Então Jesus deixou tudo por você. Agora é hora de você deixar tudo por Jesus. Eu não sei se você está entendendo isso, mas se você está entendendo, fale pelo menos a 2 pessoas: Jesus deixou tudo por você. Agora é hora de você deixar tudo por Jesus. Se ele foi capaz de deixar o trono e descer e habitar entre nós e se fazer carne, o verbo encarnado, a palavra viva, para nos salvar, eu tenho a obrigação de deixar tudo por ele. Por isso o apóstolo Pedro fala para Jesus: para onde iremos nós, se só tu tens a palavra da vida eterna? Então Pedro estava tendo a oportunidade, irmãos. Imaginem vocês, Pedro viveu a oportunidade, o apóstolo Pedro, em caminhar com o verbo vivo, em caminhar com o verbo encarnado, em ouvi-lo teologicamente, uma teologia viva. Imagine você. Eu costumo dizer que o maior privilégio do homem não é o homem receber bens. O maior privilégio que o homem tem, a maior honra que o homem tem, é ouvir Deus falar com ele. Então, irmãos, hoje nós buscamos uma casa, buscamos um carro, buscamos um emprego, buscamos uma empresa, buscamos uma boa vida. Mas houveram 12 homens que buscaram apenas ouvir a teologia viva. Houve homens que largaram tudo apenas para ouvi-lo, apenas para segui-lo. Eles deixaram tudo para segui-lo. Eles estavam dispostos a deixar tudo para segui-los. Então eles não viviam preocupados com o amanhã. Eles viviam como se hoje fosse o último dia deles na terra.
Eles viviam de uma maneira, em uma unidade tão ímpar, tão peculiar, como se hoje fosse o último momento deles aqui. Eles esperavam que as trombetas soassem naqueles dias, naquela hora, naqueles momentos. Eles estavam ansiosos aguardando a pessoa de Jesus, porque eles gozaram dessa prerrogativa, a prerrogativa de caminhar com aquele que os escolheu. Eles fizeram um lastro para mim e para você. E nós hoje temos essa oportunidade de caminharmos por esse lastro, um lastro de fé, um lastro de humildade, um lastro de obediência, um lastro de santidade, um lastro de renúncia, por causa dele, simplesmente porque ele nos escolheu. Então você não deve buscá-lo pelo que ele pode fazer, mas por quem ele é. É a mesma coisa se você se tornasse alguém milionário e as pessoas começassem a te procurar pelo que você tem, não por quem você é. Como que você se sentiria? Imagine você. Alguém mandou um recado para mim, uma lembrança esses dias, e ontem eu estava conversando com minha mãe, minha esposa, os filhos estavam presentes, e eu disse: não, tá, obrigado, valeu, beleza mãe, obrigado. Você não vai ligar? Não vou ligar não. É uma pessoa muito próxima a mim, uma pessoa que eu amo muito, amo de verdade, irmãos, mas amo de verdade, mas só me procura quando precisa. E aí o apóstolo René Terranova, ele diz assim: que bom que te procuram apenas quando você precisa, significa que você é muito importante. Significa que você é muito importante. Mas dói, não dói? Imagine alguém que só te procura quando precisa de você. Machuca, não machuca isso? Não é? Que às vezes você quer ouvir uma palavra com aquela pessoa, quer ter um momento com aquela pessoa, mas a pessoa só lembra de você quando você vai servi-lo ou servi-la. Eu fico me perguntando, será que esse é o sentimento de Deus quando seus filhos vão dormir sem pelo menos agradecê-lo pelo dia, pelos livramentos? E somente quando as coisas estão arrochadas é que os filhos de Deus se lembram de irem a Ele? Será que é isso que o Senhor pensa? Ah, irmãos, esse que Ele nos escolheu pagou um preço tão grande, irmãos, que vocês precisam estudar um pouco mais de história bíblica, para entender o sacrifício de Jesus, para entender o sacrifício que realmente Ele fez. Irmãos, Jesus fez tanta coisa aqui na terra, lá no Calvário, lá na cruz. Não foram apenas as dores que Ele sentiu, Ele foi escarnecido. Ele foi escarnecido por você. E hoje você tem tudo o que você precisa. E mesmo assim, às vezes você não é grato. Mesmo pagando aquele preço tão alto, Ele disse: Pai, perdoa estes, porque eles não sabem o que estão fazendo. Se eles soubessem quem está aqui, eles não estariam fazendo isso. Quantas vezes vocês leram aquela mensagem da cruz, as 7 palavras da cruz, quando Ele gritou: tenho sede? Eu já preguei aqui na igreja várias vezes as 7 palavras da cruz: tenho sede. Jesus gritou: tenho sede. E deram para Ele a esponja com vinagre. Vocês sabem o que era aquela esponja? Algum de vocês em algum momento tentou entender o que era aquela esponja? Alguém aqui já tentou entender isso? Eu evito falar de assuntos cronológicos, de assuntos com temas arrepiantes, mas há momentos, irmãos, que nos leva, somos impulsionados a fazer vocês compreenderem um pouco do que Ele passou.
E ele passou por fruto. Se o maior fruto era o amor, ele diz: amar Deus acima de todas as coisas, o seu próximo como você mesmo. Agora ele está dizendo: eu te dou um novo mandamento, faça, e faça discípulo. E ele fala isso aqui: dê fruto. Quando ele diz: se você der fruto, você terá legalidade. Diga: quando eu der fruto, eu terei. Bata no peito e diga: eu terei legalidade nessa prerrogativa de falar com o Pai aquilo que eu sonho. Aí ele diz: e tudo que pedires ao Pai em meu nome, Ele vô-lo fará. Ele, o Pai, fará. Eu quero falar um pouco para você desse preço que Jesus pagou. Naqueles dias, as pessoas faziam os soldados faziam as suas necessidades fisiológicas em um salão que era destinado como uma privada. E aí vocês começam a entender. Ali na frente daquele salão havia, na frente de cada privada, eles não tinham baias para separar, era todo mundo à vista. Ali havia algumas canaletas onde ficava água naquelas canaletas, porque não havia papel higiênico. O papel que nós utilizamos, não havia papel. Não havia talvez sabugo. Quem sabe aqui o que é sabugo? Quem já foi no mato aqui alguma vez? Não havia. Naqueles dias, irmãos, quando eles terminavam as suas necessidades, todos eles, de uma maneira comum, pegava a esponja que ficava sobre um bastão, numa bacia, uma espécie de bacia com vinagre, para limpar o bumbum. Não era cada um com o seu, era uma única esponja para todos eles. Quando eles terminavam de fazer aquele asseio, naquela canaleta eles limpavam para que aquela água saísse e colocavam dentro da bacia de vinagre aquela esponja. Quando Jesus estava ali na cruz e grita: tenho sede, foi essa esponja que colocaram na boca do Senhor. Então o preço que ele paga é um preço muito alto. Não foram apenas as dores, as chibateadas,